Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 em diante. Eu entendo que é uma mensagem bastante conhecida, mas a palavra de Deus se renova todos os dias, todas as manhãs. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Eufraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zefu, Eufrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, o de outra Penina, e a Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, e a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Somente até aqui. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos, eu não deixo de pregar sem antes fazer uma breve oração. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós agora neste momento, com um texto já lido, nós nos apresentamos ao Senhor, o nosso coração e a nossa alma. Que o teu Espírito Santo venha falar e ministrar o nosso coração. Que a tua palavra, mais uma vez venha ser ministrada no nosso coração. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, irmãos, bastante conhecido, que nós vamos entender esta noite, eu tenho como um tema principal em que tudo nós, tanto eu e você, já está preparado por Deus desde o nosso ventre, ou seja, do ventre da nossa mãe, melhor dizendo, desde o ventre de nossas mães. Eu entendo que na nossa vida a soberania de Deus está acima de todas as coisas e que nada nesta vida, sempre digo aqui, irmãos, sempre deixei claro que Deus é soberano, nós sabemos bem disso. Eu vejo que Deus, por mais que você veja o mundo nesta introdução de mensagem, quero deixar os irmãos bem a par disso, para que nós compreendamos a mensagem. Por mais que eu e você vemos guerras, desafios, nós vemos as nossas famílias serem combatidas, nós vemos, queridos, problemas que se levantam, enfermidades que surgem, algumas coisas que acontecem e nós falamos, Senhor, nos assusta. Quero dizer aos irmãos aqui esta noite, toda a igreja, o povo de Deus que está aqui, que Deus sabe de tudo. Ele continua sentado no trono, Ele continua regendo as nações. Deus poderoso, o Deus da glória, o Criador e formador de todas as coisas, continua assentado no trono. Glória ao nome santo do Senhor. E a sua mão poderosa está sobre nós. Não é como eu e você, que quando somos assustados, quando nós deparamos com momentos de dificuldade sobre a nossa vida, quando nós nos deparamos com acontecimentos estranhos sobre a nossa vida, quando há gigantes sobre a nossa vida, nós nos assustamos. Quando as tempestades acontecem, elas são inevitáveis, elas surgem do nada como fantasmas, nós ficamos de um lado para o outro, correndo, desesperado, e nós pensamos de que jeito vamos resolver, e esfregamos as mãos umas nas outras. Mas eu quero dizer aqui, irmãos, pelo Espírito Santo de Deus, que Deus não age assim, Ele não é desta maneira. Deus não está na glória dele, em sua casa, em sua morada, nos céus dos céus, andando de um lado para o outro, como resolver as questões políticas da terra, como resolver as questões climáticas desta terra, como resolver as minhas situações, salvar você. Não, Deus não está andando de um lado para o outro em sua glória, pensando de que maneira nos ajudar. Ele tem a
as rédeas da história em suas mãos e permanecerá com as rédeas da história nas mãos do Todo-Poderoso. Glória ao nome santo do Senhor. E já nesta introdução desta mensagem, irmãos, por que estou falando isso aos irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus está tratando desta maneira. Aqui, irmãos, contextualizando esse acontecimento, há 340 anos mais ou menos, desde Josué, eu vou repetir isso, há 340 anos mais ou menos, querida Igreja de Cristo, desde Josué. E este povo, quando você vira a palavra de Deus, irmãos, quando você abre a mensagem da palavra de Deus, nós vemos que o povo de Deus se perdera. Josué é o primeiro livro que, irmãos, é escrito fora do contexto primordial, início de todas as coisas. Josué, então, é o primeiro livro que compõe o livro da Bíblia, fora, irmãos, da Torá, dos Pentateucos, que são as leis e os ensinos do Senhor, escritos pelo servo de Deus e profeta Moisés. Então Moisés morre. Eu preciso entrar nesse contexto para que os irmãos compreendam a situação deste acontecimento. Moisés, então, irmãos, é responsável, chamado pelo Espírito Santo, a trazer o povo de Deus, tirá-los fora do Egito. E eles vão caminhar para a terra prometida. Irmãos, e então dar-se-á que Moisés, depois de 40 anos, o Senhor recolheu ele, e quem assumiu é Josué. Josué é o primeiro livro na Bíblia que se trata agora de um homem que vai administrar o povo de Deus, fora já, irmãos, do contexto histórico de Moisés. Então Josué é chamado, irmãos, a convidar o povo a conhecer a Deus. Nós sabemos que então aquele povo todo, aquelas 70 mil pessoas que saíram do Egito, somente 2 pisaram irmãos, na terra prometida, Josué e Calebe. Os demais todos morreram no deserto, porque pecaram diante do Senhor. Então Josué foi convidado a trazer a nação, a fazer um avivamento, irmãos, para o povo de Deus. Por isso você vai ler um pouco mais para frente, já no finalzinho do texto do livro de Josué, capítulo 24, que as cortinas da vida está se fechando a Josué, e ele chamou o povo e disse ao povo: vocês vão seguir pelos rios, pelos vales, vocês vão servir a quem vocês quiser, vocês vão servir e amar o Deus que vocês quiser, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Boa escolha Josué fez, porque quando ele estava caído, desanimado, o Senhor apareceu a ele e diz: Josué, esforça, tem muito bom ânimo, que eu te ajudarei. Não aparta de ti o livro desta lei, indicando a Torá, os Pentateucos, os 5 primeiros livros escritos pelo servo de Deus Moisés. E assim ele fez. Ele passou toda a sua vida vivendo a palavra de Deus, os princípios do Evangelho, a palavra de Deus, e agora Josué está enviando isso aos filhos, influenciando seus filhos, para que eles pudessem levar a palavra de Deus. Irmãos, mas nós sabemos que isso não aconteceu. Eu preciso, nesta introdução, antes de explicar o texto que nós lemos, falar desse acontecido. 340 anos se passaram. Agora nenhum mais, irmãos, melhor dizendo, quase ninguém mais conhece o Deus de Israel. O povo estava fora da presença do Senhor. Já não era mais anunciado o Deus da glória. Já não se lembrava mais do poderoso Deus. Já não se adorava mais a Deus. A grande maioria deste povo não conhece o Deus poderoso, o Deus criador, o Deus soberano. E existia nestes mesmos lugares este homem por nome de Eucana.
e que Deus tinha olhado para a vida dele, olhado para o ventre de Ana, e a Bíblia descreve que o próprio Deus encerrou a madre de Ana, o próprio Deus cerrou a madre de Ana, e ela não poderia mais gerar, ou seja, ela não geraria, melhor dizendo, porque o próprio Deus tinha cerrado a madre de Ana. O povo está vivendo apostasia. A igreja precisa ser reavivada, precisa de um novo avivamento, mas o povo estava encostado em suas idolatrias, o povo estava perdido e saiu da presença do Senhor. Mal sabia Ana que dela geraria o ventre, que estaria o homem, a nação apóstata da fé, a presença do Senhor. Deus gera milagre naquilo que nós nem esperamos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando todas as nossas esperanças terminam, as mãos de Deus trabalham. Esta noite o Senhor está falando com o meu coração. Crente, não é proibido sonhar, não é proibido orar e pedir ao Senhor algo. Talvez você veio aqui esta noite desanimado, dizendo: Senhor, olha para a minha vida, olha para a minha situação, eu já perdi a esperança. Ou presença do Espírito Santo que aquece a minha alma e o meu coração, e esta noite está dizendo a mim, a você, igreja, continuamos na presença do Senhor, perseverando. Deus sabe o que Ele tem para nos dar, Deus sabe aquilo que Ele tem para nos lançar, e Ele é poderoso, Ele não mudou, Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, e então esta mulher, irmãos, casada com Eucana, ele veio da tribo dos levitas, conviveu, ele cresceu no meio de crentes, pessoas que adoravam o Senhor. Ele veio da mesma linhagem de pessoas antigas como Sara, enfim, como Raquel, irmãos. E ele, por certo, eu quero deixar bem claro aqui que Deus instituiu o casamento homem e mulher, um só homem, uma só mulher, um homem e mulher, casal, um com o outro. Tem gente que prega por aí que Deus permitiu naquela época para que casasse. Não, nós estamos falando de cultura. E a cultura deste lugar permitia que Eucana pudesse ter uma outra mulher. E assim ele fez. A Ana era estéril, e ela aceitou que ele se casasse com Penina. A Bíblia está dizendo que Penina tinha filhos, mas Ana não. A Penina atormentava ela. Você já viu crente atormentar os outros? Crente não atormenta os outros, não persegue os outros, não inveja o outro, não irrita o outro. É uma falsa crente. E esta crente aqui perturbava a Ana. Esta crente aqui incomodava a Ana. Esta crente aqui tirava a paz da Ana. A Ana está no templo, adorando o Senhor, mas a Penina estava lá, atormentando, perturbando, tirando a paz. Ela concebia filhos, mas a Ana não. Glória ao nome santo do Senhor. E o que Ana fazia? Ela devolvia para a Penina as pedras que recebia. Ela devolvia uns insultos que ela recebia. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que Ana adorava o Senhor em Siló. A Bíblia diz que Ana buscava pela presença de Deus em Siló. Irmã, irmão, você que está passando pela mesma situação, a Bíblia aqui está nos ensinando a não devolver as pedras, não devolver os insultos, mas clamar e anelar pela presença do Senhor e pedir, como Jesus nos ensinou. Pai, perdoa a esses que fazem tal. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é ser irmãos. É entender, irmãos, que nós estamos na presença de Deus e que tudo isso que nos acontece de acordo, e se vivemos biblicamente, é permissão do Senhor para nos ensinar. A perseguição também é agenda de Deus. Glória ao nome santo do Senhor, para que o nome dele seja glorificado sobre a nossa vida. Bendito seja Deus, irmãos. A Bíblia diz então que Ana subia este homem da sua cidade de ano em ano, versículo 3, adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, e ali estava o sacerdote aqui é Eli e os seus dois filhos, Ofine e Finéias, filhos de Eli. E lá Ana, ela adorava o Senhor, mas a perseguição continuava, irmãos, e ela sofria.
E nós, quando lemos um pouco mais para baixo, eu convido depois os irmãos, porém a Ana dava, olha só, sucedeu que Eucana sacrificava, dava a ela porções a Penina, sua mulher, todos os filhos e todas as suas filhas, porém Ana dava uma porção excelente, porque ele amava a Ana, embora o Senhor tinha cerrado sua madre. Se fosse na igreja contemporânea, alguém ia dizer assim: Ana, tem uma maldição sobre sua vida, você precisa fazer 7 semanas, disso e disso, você precisa ofertar isso. Se fosse na igreja de hoje, talvez alguém ia dizer: você precisa ir a um culto de libertação de manhã, à tarde e à noite, oferte, dizime, semeie tanto, se não der você dobra o valor. Hoje Ana seria muito bem aproveitada por aqueles que estão aqui com intenção de usurpar da sua fé, usurpar daquilo que é seu, mas a Bíblia está dizendo ao contrário. Não existia maldição alguma, não existia nada aqui a não ser a mão do Senhor permitindo. Irmão, não existe maldição naquele que Deus abençoa. Cristo Jesus, ele morreu em perdão dos nossos pecados, e se ele é por nós, ninguém é contra nós. Não há maldição, não há nada. Se Deus é por nós, ninguém é contra nós. Não há maldição para aquele que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, fique em paz o teu coração. Talvez você olhe para a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu filho envolvido com coisas ilícitas, o teu casamento, você que não gera, dizendo: há uma maldição sobre a minha vida. Não, em nome de Jesus, que caia por terra agora este teu pensamento. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que esse teu pensamento seja repreendido agora. Não há maldição para aquele que está em Cristo Jesus. O que está em você é graça de Deus, é permissão do Senhor. Louvado seja Deus. É para que o nome dele seja exaltado sobre a sua vida, para que o nome dele seja exaltado sobre a minha vida. É Deus que permite, é graça de Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos de Deus, tudo acontece. Lembre do começo da palavra: Deus continua assentado no trono, regendo todas as coisas. Deus continua com as rédeas da história em suas mãos, e se Ele quiser fazer, Ele faz, e se quiser te dar, Ele dá, e se quiser te transformar, te transforma, e se quiser te presentear, te presenteia, se quiser curar, Ele cura, se quiser mudar, Ele muda, se quiser te devolver, te devolve. Não importa, mas que essa não seja a causa de nós estarmos aqui por interesse, não, mas para glorificar o nome do Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de glória. Se você estiver sentindo a presença de Deus, aonde você estiver aí, apesar da circunstância, faça como Ana, adore o Senhor de todo o seu coração. Faça como Ana, exalte o nome do Senhor, glorifique o nome daquele que é digno de honra e de glória. A presença de Deus se manifestará no seu coração, a presença de Deus aquecerá a sua alma. Bendito seja Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia então nos ensina que Ana tinha sido por Deus encerrado sua madre. Eucana tinha tudo para chamar ela e dizer assim: ô Ana, sabe o que é? Eu venho de uma tribo onde eu conheci mulheres que geraram para a glória de Deus, Ana. Eu tenho na minha família, nos meus parentes mais antigos, lá no comecinho, eu tenho, por exemplo, a Sara. A Sara não podia gerar, e eles oraram muitos anos, mais de 25 anos, e ela concebeu. Sabe o que é, Ana? Fique em paz, Deus vai prover. Sabe o que é? Eu conheço uma mulher, Ana, eu lembro de uma pessoa da minha família por nome de Raquel, que ela também não podia gerar, mas ela orou, e Deus atendeu o pedido. Não, Eucana fez diferente. Ele era um homem sem fé, era um homem que olhava somente para si, mesmo sendo marido. Ele disse para Ana: ô mulher, eu vejo você chorando na cozinha, na sala, no quarto, nos quintais, na rua, na igreja. Você não para de chorar. Por quê? Porque eu quero filho. Não, Ana, não sou eu por acaso melhor do que 10 filhos. Olha isso, irmãos. Então a Bíblia ensina que não era só Penina, o marido também não foi paciente.
O marido também não foi canal de bênção. O marido também não soube parar para ouvir. Você que está aí na tua casa, me permita, com todo respeito, eu não quero invadir a sua privacidade, mas também não posso torcer a palavra. Se você não é canal de bênção para tua esposa, então é melhor ficar calado. Mas se você deseja ser canal de bênção para ela, ajoelhe-se com ela e Deus poderá fazer uma grande obra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você, esposa, se você não pode orar pelo teu marido, então feche a boca para que respeite a dor, para que respeite o que ele está passando. Mas se você puder, em nome de Jesus, hoje, depois que terminar o culto, ajoelhe-se com o teu marido e Deus poderá dar uma grande obra a vocês. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que história é essa, irmãos? Que história é essa de eu como marido me ver acima da esposa? Que história é essa de você como esposa se ver acima do marido e não poder ajudar, irmãos? Se dentro da nossa casa não temos quem nos pode apoiar, somente Deus eu sei, quem dirá lá fora? Se nós nos unimos, irmãos, é para um ajudar o outro, é para um parar para ouvir o outro. Aqui, irmãos, Eucana dá uma lição aos casais que aqui estão esta noite. Pare para ouvir a sua esposa, chore com ela, chore com ele, sinta a dor do teu marido, sinta a dor da tua esposa, que sejamos um só em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. Um homem orgulhoso, um homem que se achava melhor que a esposa, o homem que achava que a mulher não poderia e estava bom, ele era um bom partido, um partidão. A propósito, era um homem enxuto, então não precisava as suas próprias palavras. Eu sou melhor do que 10 filhos. Oh, irmãos, que história é essa? Nós casamos para um ajudar o outro, um para ser âncora do outro. Quando o outro está caindo, o outro levanta. Enquanto o outro está doente, o outro está cuidando. Em nome de Jesus, que a tua casa seja mais unida. Glória ao nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Então, a Bíblia declara aqui, irmãos, que então ela foi buscar o único que podia ajudá-la, que é o Deus poderoso, o verdadeiro amigo, o verdadeiro, aquele que ouve. A Bíblia diz que ela no templo fez um voto ao Senhor e votou, versículo 11, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, tua serva não te esquecerem, mas deres um filho homem, darei todos os dias da minha vida, sobre a cabeça dele não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ali orar perante o Senhor, Eli, ou seja, o sacerdote, observou sua fala. Ana tinha um problema, Penina. Ana tinha 2 problemas, Eucana. Ana tinha 3 problemas, Eli. Agora o Eli, irmãos, viu ela sussurrando, essa mulher está embriagada. Era o pastor dela, era o ancião dela, era o presbítero dela, ele era o cooperador dela. Ao invés de prestar atenção no sofrimento e se ajoelhar com ela, fez diferente. Oh, irmãos, palavra poderosa, louvado seja o nome santo do Senhor. E Ana então orava e chorava e murmurava na presença de Deus, e Eli se aproximou dela: mulher, aparta de ti o teu vinho. Ela não estava bêbada, ela não estava embriagada. Ela disse que a mulher estava, ela mesma falou: oh, não tenha tua serva por filha de Belial, estou profundamente triste. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, quando todas as portas da terra se fecham, a da glória se abre para nós. Quando todas as portas da terra se fecham, Deus nos chama: sobe para cá, glória ao nome santo do Senhor. E assim foi com Ana. Quando todas as portas da terra se fecharam, a da glória estava aberta. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que estavam ali para apoiar, cooperadores, também não se importaram, nenhuma palavra disseram. Mas então Eli olhou para a tristeza e a amargura do seu coração e disse: vá em paz, Ana, seja concebido o seu pedido.
Então ela recebeu, deu à luz a Samuel. Pronto. Ana buscava por um filho. Deus queria para Ana o homem que traria a nação apóstata da fé. O primeiro juiz, carreira solo, julgou Israel sozinho. Um reformador, alguém que trouxe a igreja a viver um avivamento. Foi o homem que julgou a casa de Eli e assumiu o sacerdócio. Glória ao nome santo do Senhor. Um homem que teve um chamado com 16 anos. Um homem que foi entregue quando criança, com 3 anos. Ana esperou 3 anos amamentando seu filho e agora com 3 anos de idade vai ao sacerdote e entrega ele na casa do Senhor depois de amamentá-lo. Sabe o que significa isso? Que o meu e o seu chamado aconteceu desde o ventre da nossa mãe. Glória ao nome santo do Senhor. Sabe o que significa isso? Quando não tem mais jeito para a minha vida e a sua, morto nos delitos dos nossos pecados, desistindo de tudo, o Senhor é a única esperança e a chama viva no nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Quando nós olhamos para esta mensagem, irmãos, Samuel foi entregue a Deus antes mesmo de nascer. Nós olhamos esta mensagem e vemos Ana no altar do Senhor orando. Nós vemos Ana no altar do Senhor com o seu rosto na terra, quebrantada de coração. Nós vemos Ana buscando, irmãos, votando diante do Senhor, e antes de receber a bênção, ela estava devolvendo. Sabe o que significa isso? Não podemos fazer das nossas bênçãos uma idolatria, mas adoramos a Deus pelo fato de quem Ele é. E quem Ele é? Aquele que nos doou o seu Filho, e que por intermédio dele fomos salvos de nossos pecados, fomos redimidos de nossos pecados pelo sangue vertido na cruz do Calvário. O seu chamado não acontece só hoje. O meu chamado não acontece quando o dia amanhece, não. O meu chamado aconteceu desde a cruz do Calvário. O seu chamado aconteceu desde a cruz do Calvário, quando Deus nos olhou e viu a nossa situação, entregues ao léu, sem a presença de Deus. Irmãos, mas Ele olhou para nós com teu olhar de bondade, com teu olhar de misericórdia, e nos enviou o seu Filho, e foi entregue aos homens. Ele veio para morrer, Ele veio para ir à cruz do Calvário, porque nós levamos o nosso Senhor para a cruz do Calvário. O meu chamado aconteceu mais de 2000 anos atrás, o teu chamado aconteceu mais de 2000 anos atrás. Ana é estéril, Ana era estéril, mas seu coração ansiava por um filho. Aqui não estou dizendo que você não pode sonhar, não. Eu estou aqui te influenciando, continue com os teus sonhos, mas que o meu sonho, o meu e o seu sonho esteja alinhado com o propósito de Deus, irmãos. E nós só vemos aqui acontecendo isso, Ana recebendo a graça de Deus, o presente de Deus, e gerando um ventre estéril, porque o sonho de Ana estava alinhado com o propósito de Deus. Se o teu sonho estiver alinhado com o propósito de Deus, tenha certeza que Ele te dará a vitória. Se a minha vontade, o meu sonho, o meu propósito, aquilo que você está fazendo, o nosso, aquilo que nós estamos fazendo, estiver alinhado com o propósito de Deus, tenha certeza, Deus nos concederá a vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ana, ela ansiava por um filho, mas Deus queria para ela um avivador. Deus queria para ela um homem que traria a nação apóstata da fé à presença de Deus. Deus queria para ela o maior avivador de todos os tempos. Deus queria para ela o maior profeta, um juiz, alguém que julgaria a nação de Israel, alguém que traria o povo apóstata depois de 340 anos à presença de Deus novamente. Você não sabe, eu não sei, mas a proposta de Deus para nós é muito maior. Talvez nós colocamos Deus em último lugar, nós colocamos as nossas circunstâncias, as nossas emoções à frente da razão, à frente do poder de Deus. Talvez você veio aqui esta noite dizendo: Senhor, para mim não dá mais, eu quero desistir, eu quero abandonar isso. O Senhor está dizendo pela sua palavra que se a tua graça estiver no nosso coração, se nós amamos o Senhor antes da bênção, porque tem gente, irmãos, que idolatra a bênção. Nós vemos aqui Ana votando.
e dizendo: se me deres um filho, eu entregarei todos os dias de sua vida ao Senhor. Nós não podemos fazer das bênçãos de Deus uma idolatria. Nós não podemos fazer das bênçãos de Deus o motivo de estar aqui ouvindo uma palavra, o motivo de nós tocar um instrumento, o motivo de nós cantar hinos. Não, irmãos, nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o presente de Deus para você, Ele é o presente de Deus para mim. Ela chamou e clamou o Senhor com lágrimas e prometeu: se o Senhor desse um filho a ela, ela então dedicaria ao serviço do Senhor. E isso é fé. Será que esta mesma fé está no nosso coração, queridos? Será que esta mesma fé está no meu coração, irmã? Será que esta mesma fé ainda opera nos dias de hoje, irmã? Será que você mesmo vendo que todas as portas estão fechadas, a sua fé continua ainda naquele que pode, que tudo pode e que nenhum dos teus planos se frustram? Louvado seja o nome santo do Senhor. Se a sua fé estiver ancorada naquele que tudo pode, descansa no Senhor, entrega o seu coração a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor, pelo qual também o Senhor eu entreguei todos os dias, e quando eu viver, pois o Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Irmã, irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua dor, o momento que você está vivendo, mas tenha certeza de uma coisa: talvez você não parou, irmão, irmã, para pensar o que Deus já fez em sua vida, o que Deus já preparou para o seu coração. Olha para a sua casa. Eu quero falar com você agora, em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, aquilo que você está vivendo neste momento. Talvez você está desistindo até da sua família, da sua casa, preparando as suas coisas e já esquadrinhando as coisas para colocar o pé fora da sua casa. O Senhor está dizendo claramente pela sua palavra: aquele que te salvou, que te presenteou com graça, com misericórdia, com perdão, com Cristo da glória, é fiel para continuar te sustentando até a vinda de Cristo. Não tome decisões precipitadas. Continue orando, continue aos pés do Senhor, continue buscando, assim como eu e você. Esse homem Samuel, esta criança, também foi treinada desde o ventre para passar por circunstâncias difíceis, assim como Samuel foi treinado, eu e você. Nós também fomos chamados há mais de 2000 anos atrás, quando nosso Deus entregou o seu Filho, e Ele mesmo disse que nós teríamos aflições. E por que temos aflições? Para que o nome de Deus seja exaltado sobre a nossa vida. Dizer que vai virar as costas e vai embora, dizer que não quer mais ser um cristão, crente, talvez você nunca foi. Não existe essa palavra, irmãos, desviar-se do caminho de Deus quando se há conversão, quando se há transformação, quando se há uma metamorfose. Então, se você está querendo ir embora, é porque você nunca amou a Deus sobre todas as coisas. Não são primeiro as obras para depois a salvação, é primeiro salvação, e as obras são evidências de alguém que está salvo. Mas eu vim aqui, só Deus sabe como está o meu coração, só Deus sabe como está a minha alma, sabe como está o meu coração, como eu estou por dentro. Eu choro de dia, de madrugada, de noite, ao meio-dia, não tenho vontade de comer, não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de me arrumar, não tenho vontade de colocar uma roupa alinhada, não tenho vontade de preparar uma mesa. Em nome de Jesus, que esse sentimento horrível que está sobre o seu coração possa cair em nome de Jesus. Clame pela presença do Senhor. Ele quer restaurar, Ele quer edificar você, quer transformar você. O Senhor quer mudar o seu pensamento, quer transformar o seu coração. Hoje Ele é o braço estendido aqui esta noite, dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre si o meu jugo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Louvado seja Deus. Aprendei de mim, que sou manso e limpo de mão. Glória ao nome santo do Senhor. Deus quer invadir o seu coração, invadir a sua alma, transformar você, receber você em sua glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Desfaça isso, Pai, em nome de Jesus.
Abra o seu coração esta noite e creia fielmente nas palavras do Senhor. Creia fielmente na palavra de Deus. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Tenha certeza da vitória em nome de Jesus. Eu não estou aqui tentando convencer a você a não largar de ir à igreja. Não, aquele que creu na palavra do Senhor não vira as costas para Deus por causa de bênção. Ele não vira as costas para Deus por causa de milagre, coisas que não aconteceu. Mas e o meu filho, mas a minha família e o meu casamento, você não entregou nas mãos do Senhor? Você não vive pela graça ou você vive pelas vistas? Assim como Ana, será que não dá para nós adorarmos apesar da circunstância? Assim como Jó, será que não dá para dizer que ele é digno de honra e de glória quando se perde tudo? Glória ao nome santo do Senhor. Nós lembramos bem da batalha entre Jó, irmãos, glória, melhor dizendo, entre Deus e Satanás, sem que Jó soubesse. Jó não sabia, quando o próprio Deus instituiu ele advogado de Deus na terra. Jó não sabia. Em um só dia, a Bíblia diz que Jó enterrou seus 10 filhos. Será que eu e você teríamos condições hoje, irmãos, de passar o que Jó... Tem gente que diz, estou numa prova de Jó. Será? Enterrar 10 filhos de um dia só? Sepultar 10 filhos de um dia só? Chegar em casa e dizer para a esposa, Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome santo do Senhor. Será que nós fazia isso? Fazia nada, irmãos. Porque o nosso coração está preso nas circunstâncias da vida. Nós estamos amarrados nas bênçãos de Deus. A bênção de Deus para a sua vida é salvação. A bênção de Deus, o melhor de Deus para a minha vida é Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu não estou aqui para te convencer a ser crente. Eu estou aqui para pregar o evangelho da graça que quer transformar a mim e a você. Louvado seja o nome santo do Senhor. Satanás levantou teses contra Jó, que ninguém serve a Deus quando se perde a saúde. Ele creu e disse, não, é o contrário. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aquele que fez o bem também não poderia permitir o mal. Glória ao nome santo do Senhor. O que importa é que o nome de Deus esteja sendo glorificado sobre a sua vida. Sejamos como a Ana, mesmo na dificuldade. Eu adoro porque Ele é o meu Deus. Eu adoro porque Ele é o príncipe da paz. Eu adoro porque Ele me salvou. Eu adoro porque Ele me livrou. Eu adoro porque Ele me perdoou. Eu adoro porque Ele me transformou. Eu adoro porque Ele restituiu a minha esperança. Eu adoro porque Ele me salvou. Eu adoro porque Ele enviou o teu Filho. Louvado seja o nome de Deus poderoso. Não importa as perseguições, não importa as peninas, o falso crente, a falsa palavra, a falsa promessa. O que eu quero é viver o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, aquele que está sobre a nossa vida, sentado no mais alto trono, regendo a sua vida, regendo a minha vida, regendo a minha história, regendo a nossa história. Ele é poderoso. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é o motivo de nós estarmos aqui esta noite. É o motivo de nós dizermos o quanto Ele é bom. Não porque Ele dá coisas, não porque Ele faz o ventre estéril gerar, não porque Ele abre uma porta. Nós estamos aqui esta noite porque a Tua graça nos basta. A Tua palavra nos edifica, a Tua palavra nos forma, a Tua palavra nos ensina. A Tua palavra é a lâmpada e a luz para os meus caminhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ana voltou, abriu o coração, adorou a Deus e Deus presenteou ela. O que nós estamos fazendo aqui? Adorando o Senhor pelo fato de quem Ele é, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso refúgio, a nossa salvação, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o príncipe da paz. Louvado seja o nome santo do Senhor, o soberano Deus, o Deus maravilhoso, o Deus poderoso, o Deus que venceu a morte, o Deus que matou a morte, o Deus que venceu a serpente, pisou na cabeça da serpente, o Deus que ressuscitou e está entre nós esta noite, sondando você, olhando para o teu coração, prescrutando a tua mente e o recebendo em sua glória. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.